Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 10. Mateus, capítulo de número 10. Nós vamos começar o capítulo 10 hoje e não vamos terminar, nós vamos ler até o versículo 15. Acompanhem, por favor. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, na aplicação dessa palavra ao nosso coração. Meus irmãos, o que nós vimos até aqui de Mateus, nós entendemos já algumas coisas sobre o nosso rei. Mateus apresenta Jesus como o rei. É por isso que ele fala para os judeus. Então Mateus mostra que Jesus é o rei. Fala da linhagem do rei, na sua genealogia. Fala como esse rei nasceu. Ele fala também sobre o que o rei pensa no seu sermão. Fala sobre o poder do rei. E hoje nós vamos ver que esse rei escolheu ajudantes, escolheu alguns seguidores. Então nós vamos ver que nós também fomos escolhidos pelo Senhor. Então a primeira verdade que eu quero dizer para você nessa noite: se você veio para cá meio triste, meio cabisbaixo, pelos tantos problemas que você enfrenta, saiba disso, você foi escolhido pelo Senhor. Caso contrário, você não estaria aqui. E quando uma pessoa não é escolhida pelo Senhor, ela vem na igreja uma vez, porque você convidou ela, então ela vem, ela fala: eu vou lá, para você parar de me incomodar, e ela não volta mais. Aí você pergunta: você gostou da igreja? Gostei, a igreja é boa, louvor bom, o pastor uma simpatia, né? Ele fala até isso, até mente, e aí então, ele não volta mais. Ele se convida de novo, ele fala: uma hora dessa eu vou, e ele nunca mais vem. Sabe por quê? Porque ele não foi escolhido do Senhor. Então agradeça ao Senhor, porque você foi escolhido, porque ele, e aí por que ele te escolheu? A Bíblia diz que não havia em nós mérito algum. Então não foi por nossos méritos, não foi pela nossa beleza, que ela não é tão grande assim, falo por mim mesmo, não foi pelo nosso talento, nós não somos tão talentosos assim, não foi pelo nosso poder aquisitivo, porque Deus não precisa das nossas coisas, e também nós não temos nada para oferecer a Deus,
Foi por quê? Por graça. Então você pode dizer essa frase: eu fui escolhido pela graça do Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Eu fui escolhido pela graça do Senhor. Então o Senhor nos escolheu, mas Ele aqui começa escolhendo os seus ajudantes. Ele escolheu 12 homens, 12 discípulos, depois Ele transformou esses discípulos em apóstolos, e esses homens são importantes, porque o nome deles está escrito na Nova Jerusalém. Se você ler Apocalipse, vai ver que as 12 portas da cidade têm o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então esses homens são importantes. Então no início ele chama os seus discípulos, depois ele os transforma em apóstolos. Permita-me fazer um esclarecimento importante. Todo crente é um discípulo de Jesus. Todo crente. Porque discípulo significa seguidor de Jesus. Mas nem todo crente é apóstolo. Certo? Por que isso é importante? Porque está multiplicando aí apóstolos em todo lugar. Todo que é ministério tem um apóstolo. Apóstolo primeiro é aquele que viu Jesus pessoalmente e recebeu dele uma comissão. Você viu Jesus pessoalmente? Você recebeu uma ordem direta dele? Outra coisa, os apóstolos receberam do Senhor um poder especial, porque eles receberam o poder de curar e de ressuscitar mortos. Paulo ressuscitou Eutico, que caiu do 3º andar. Pedro ressuscitou Dorcas, apóstolos. Se aparecer alguém aqui hoje, dizendo ser apóstolo, nós vamos perguntar: você viu Jesus, recebeu uma comissão direta dele, você ressuscita mortos e você cura as doenças? Se ele responder a essas 4 perguntas, ele é apóstolo. Mas todo crente então é um discípulo de Jesus. Apóstolo eram os 12. O último apóstolo morreu, o ministério, o colégio apostolado foi encerrado. E agora a igreja está debaixo da autoridade dos presbíteros. São eles que governam a igreja. Mas feito esse esclarecimento, eu quero falar sobre como o Senhor nos escolheu, por que Ele nos escolheu e o que Ele faz com essa escolha. São 3 ênfases. Por que o Senhor escolheu? O que Ele quer de nós? E o que Ele promete para nós? E o nosso tema é os servos escolhidos do Rei Jesus. Todo rei tem ajudantes. Todo rei tem servos. E eu e você somos servos do Senhor. Você não é rei. Seu filho não é o rei da casa. Sua filha não é a rainha da casa. Sua mulher não é a rainha do lar. Embora erroneamente as pessoas digam isso no Dia das Mães, a rainha do lar. Agora eu não sei que rainha também que lava a louça, vive cheirando alho. Não tem. É uma bobagem isso aí. Porque nós não somos reis. Nós somos servos uns dos outros. Cadê o amém, meus irmãos? Vamos falar de novo. Faz de conta que a gente não falou. Nós somos servos uns dos outros. Amém. Não somos reis. Porque quando eu me coloco como rei da casa, se eu imagino, eu sou rei da casa, terminou o culto aqui, eu sou o rei da casa, eu chego lá, jogo o sapato do lado, mando os meninos tirar, falo assim, traz um suco gelado, aquele suco de laranja espremido assim, com umas 10 laranjas, umas 3 pedrinhas de gelo, e eu vou ficar aqui vendo TV. Eu sou o rei. Ai de vocês se vocês não me servirem. Agora você é servo. Você vai junto com a sua esposa, esquentar o restinho do almoço, rapar a panela, chamar os meninos para comer e depois dormir. Depois os servos vão lavar a louça. Os meninos também, porque seu filho e sua filha não são reis. Terminou de jantar, vamos lavar a louça. Hoje você lava, hoje você seca. E por aí vai. A casa, o casamento, a vida cristã, a vida de igreja, a vida de trabalho, tudo é servidão. Nós somos servos do Senhor e servos uns dos outros. Se você não gosta disso, lamento informar você, mas é o Senhor quem diz isso. É a palavra de Deus que nos confronta nisso. Não tem como questionar. Nós somos servos. Quer ter problema? Queira ser como rei. Primeiro porque não dá. Porque eu não sei como que um servo quer ser rei. Não tem jeito. Ele só vai ficar na vontade. Porque nós somos servos escolhidos do Rei Jesus. E eu separei 7 coisas. A primeira,
Jesus escolhe os seus servos soberanamente. Pedro não quis ser escolhido, Pedro estava pescando, e o seu irmão André chegou lá. Pedro, eu acho que encontrei o Messias. E ele chamou Pedro, que é o primeiro da lista aí, veja aí. Chamou os 12 discípulos, deu-lhes também autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades, e deu o nome dos 12 apóstolos. Olha só, discípulos primeiro, todo crente é um discípulo, mas aqui eles são promovidos a apóstolos, certo? E então, primeiro é Pedro. Pedro era um pescador, Pedro tinha um barco, morava em Betsaida, perto de Cafarnaum. Pedro era casado, inclusive a sua sogra uma vez ficou doente, nós já vimos aqui, e ela foi curada pelo Senhor. Pedro estava vivendo a sua vida, e o Senhor foi lá e o chamou. Do mesmo jeito que eu e você estávamos vivendo a nossa vida, e o Senhor foi lá e nos chamou. Mateus, ele divide aqui em 3 grupos, você percebe? O primeiro grupo é o grupo mais íntimo de Jesus. Ele fala Pedro, seu irmão André, Tiago e João. Jesus sempre que fazia alguns milagres especiais, ele chamava Pedro, Tiago, João e André. Na transfiguração foi assim. Depois Mateus coloca o segundo grupo, um grupo mais ou menos, inclusive ele se coloca ali. É interessante que ele não fala, olha, se você fosse escrever o texto, você colocaria o quê? E o Senhor chamou o primeiro discípulo, Nadiel. Depois chamou, falando, eu colocaria assim. Mateus está escrevendo isso aqui, e ele fala, primeiro foi Pedro, ele reconhece a autoridade de Pedro, ele sabe quem Pedro é, ele sabe quem é João, ele sabe quem é Tiago, sabe que André é mais importante que ele, porque foi André que o levou a Cristo. Aí ele coloca também aqui o segundo grupo, Filipe e Bartolomeu, ou Natanael, Tomé e Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. Ele se coloca, ele não esquece disso jamais. E por fim ele coloca um grupo mais complicado ainda, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. O outro grupo não é muito bom, porque tem Judas Iscariotes, nós sabemos a história dele. Também tem um tal de Zelote, Simão o Zelote. E sabe o que Zelote era? Ele era um armamentista, ele tinha espada, ele matava as pessoas, ele queria matar os romanos, ele queria expulsar os romanos à força. Então Jesus chamou gente de todo jeito, gente complicada, gente com problemas emocionais, gente com problemas sérios, do mesmo jeito que ele chama a igreja hoje, e ele faz a igreja estar aqui, cheia, com pessoas das mais diferentes origens e com os problemas mais variados. E Jesus parece que ele gosta de problema, meus irmãos. Quando eu olho a minha vida, e eu vejo que ele me escolheu, eu falo, Senhor, o Senhor gosta de uma confusão, como Jesus pode fazer isso? E ele pega uma pessoa, nós vimos aqui no primeiro salmo que nós lemos, ele pega uma pessoa que está no lixo, no monturo, e levanta essa pessoa. Então Jesus escolhe os seus de maneira soberana, não foi você que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor quem te escolheu, louvado seja o nome dele. Então, tem muita gente triste por aí, porque eu não consegui me dar bem na vida, não consegui dinheiro, não consegui me casar, casei e me separei, não deu certo a minha vida, fui traído, decepcionado, perdi dinheiro, fali, estou na igreja, e parece que a minha vida não aconteceu nada. Ei, criatura, se você está na igreja e está em Cristo, aconteceu com você algo espetacular. Porque qual que é o teu projeto de vida? Seu projeto de vida é ser casado? Pois se você está casado e morrer ao lado daquela velhinha lá do seu lado na cama, os dois morrer bem velhinhos, 90 e tantos anos, se você não tiver Cristo, você vai para o inferno, porque casamento não salva ninguém. Se você se deu bem na vida, ganhou muito dinheiro, um grande empresário, alguém que criou grandes coisas, um magnata nesse mundo, se você morrer sem Cristo, vai para o inferno. Se você viveu rodeado com muitos filhos, mas se está sem Cristo, você não tem nada. Porque filhos, dinheiro, família, casamento estável, não te salvam. Quem salva é Jesus.
Então louve a Deus, porque o Senhor te escolheu. E quando sair daqui, sai animado. Eu posso não ter dinheiro, eu posso estar sozinho, meu casamento não deu certo, aconteceram coisas ruins na minha vida, aconteceram várias coisas, mas eu tenho o Senhor. Vai dizendo isso. Quando a tristeza chegar no teu coração, incomodar você, quando você mesmo olhar para você e falar assim, você é um fracassado, diga assim, não sou, porque o Senhor me escolheu. Não fui eu quem escolhi o Senhor, foi Ele quem me escolheu. Então você não existe por acaso, e nem está na igreja por acaso, mas o Senhor quis que você nascesse. Amém, meus irmãos? Deus quis que você o conhecesse um dia. Deus preparou a sua vida e trouxe você para o agora, para essas coisas que estão acontecendo agora. Louve, engrandeça o nome do Senhor pela escolha soberana. Outra coisa importante, quando Jesus foi escolher, ele passou a noite em oração, aí saiu e escolheu os seus discípulos. Se Jesus orava para tomar uma decisão importante, por que nós aqui, as belezas aqui, não querem orar? Vou viajar amanhã. Mas eu sei, o carro está bom, o pneu está bom, o motor está ótimo. Para que orar? Doeu a cabeça. Tomar um remédio, para que orar? Meus irmãos, é bom você orar quando a cabeça dói. Aquela dorzinha pequenininha pode ser uma coisa muito séria. Eu não quero colocar medo em você não, mas pode ser uma coisa muito séria. A gente só ora quando a doença é muito grave, incurável. Dorzinha de cabeça, algum desconforto, você, não, esse aqui tem um remedinho aqui. Tem gente que confia nisso. Eu não estou falando contra o remédio ou os tratamentos, estou falando de independência do Senhor. Então, meus irmãos, o que nós observamos nessa escolha de Jesus? Ele passou a noite em oração, e nós também precisamos orar para conduzir a nossa vida. Chega o tempo de tentar viver a vida pela própria capacidade, porque nós não temos capacidade. Então, o Senhor ora, escolhe os seus 12, e aí nós temos visto muitos crentes que tomam decisões sem sequer consultar o Senhor. Você é dependente e o Senhor te escolheu soberanamente. Se a gente voltasse para casa agora, já voltava feliz. Por que você voltava feliz? Porque você foi escolhido pelo Senhor, não por mérito que você tem, nenhum mérito. O Senhor te escolheu porque Ele te ama, porque Ele quis você. A escolha foi soberana. Mas há uma segunda verdade no texto, versículos 5 e 6, diz assim: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, e nem entreis em cidade dos samaritanos, mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe qual é a segunda verdade que o Senhor fez conosco? Ele nos chamou e nos deu uma missão de resgate. Então eu fui escolhido soberanamente, mas Ele também deu para você, que é servo dEle, escolhido por Ele, uma missão de resgate. Como assim uma missão de resgate? Você é bombeiro agora? O que um bombeiro faz? Geralmente está associado a apagar incêndio. Bombeiro tanto é que em inglês é o homem do fogo, né? Bombeiro está ligado sempre à questão de fogo. Mas então, qual é o fogo que as pessoas estão correndo risco? Não é a casa, não é o comércio. O fogo que já está aceso é o fogo do inferno. E pode parecer que este assunto é um assunto antigo, não está muito na moda falar de inferno para o homem moderno, falar de pecado, mas o inferno está aceso, querendo você ou não. O inferno já está ligado, o Senhor já incendiou o negócio lá, e já está queimando, só está aguardando o momento que Jesus voltar, para que as pessoas sejam lançadas no lago de fogo. Eu não quero ir para lá, meus irmãos, em nome de Jesus. E sabe o que? Eu quero tirar as pessoas de lá. A minha missão é tirar as pessoas. Sabe aquela cena clássica de filme de super-herói? A casa pegou fogo, tem uma criança lá gritando com a bonequinha na mão, na janela, o bombeiro não pode chegar. Então o herói vai, entra no fogo, salva a criança e entrega para a mãe. E o povo,
alguém filma essa história, é o momento em que o herói se manifesta. Mas todos nós temos esse desafio de proclamar o resgate. É de chegar para o seu amigo, seu vizinho, colega de trabalho, colega de escola e falar: você já sabe para onde vai se você morrer? Faz essa pergunta. Se você morrer hoje, você sabe para onde vai? Porque o inferno está lá esperando, meus irmãos, essas pessoas. O inferno tem sede de gente. E então nós salvamos as pessoas dizendo: ei, vem para Cristo. Cristo é o Salvador que livra as pessoas do inferno, livra as pessoas da ira de Deus. Então o Senhor deu uma missão para os seus servos escolhidos. A missão foi: vão e procurem as ovelhas perdidas de Israel. A missão deles é de resgate. Então nós estamos aqui chamados para resgatar as pessoas da ignorância da palavra, para resgatar as pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm esperança. Olha só, você está aqui, domingo, e amanhã é segunda. Para o mundo aí, o que segunda-feira quer dizer? O pior dia da história. É um dia de ressaca, é um dia de preguiça, é um dia que as pessoas não rendem, é um dia difícil, porque eles passaram o dia inteiro hoje, bebendo, comendo e vivendo só para si. Eu sei que você comeu, eu sei que se alimentou, mas você disse: hoje é o dia do Senhor, e eu vou para a casa do Pai adorar o nome do Senhor. Olha só, você já foi resgatado. Agora a tua missão é falar: ei, tem esperança para você, vamos animar o coração, Jesus morreu na cruz, vamos animar esse coração. Então nós temos essa missão de resgate, com pessoas que estão perdidas, sem esperança nenhuma neste mundo, meus irmãos. Tem gente que está vivendo à base de medicamentos, tem gente que está pensando em tirar a própria vida, tem gente que não está feliz com o corpo que tem, não está feliz com o rosto que tem. O homem diz: eu não quero ser mais homem, quero ser mulher. Ele está triste, meus irmãos, não está bem. E a mulher fala: não, eu quero ser homem. E aí vai, e a identidade se perdeu, porque as pessoas perderam a capacidade de se ver como Deus as vê. O pecado faz isso. A pessoa pode ter tudo na vida, mas se ela não tem Cristo, ela não tem esperança. E nós vamos levar o resgate para elas. A gente vai dizer: ei, o Senhor já morreu na cruz, o Senhor já deu esperança para você. Então o Senhor chamou os seus e deu uma missão de resgate para tirar essas pessoas das trevas, porque o diabo está prendendo as pessoas, meus irmãos. O diabo está enganchando as pessoas no seu engano. Tem muita gente que é vítima, é presa do diabo, na ignorância, na idolatria, no vício, na depravação, numa mentalidade sem a palavra. E você chega para eles e fala assim: Jesus morreu na cruz, leia a palavra, e a luz chega, e quando você lê a palavra para alguém, a luz brilha naquele coração, resgatou a pessoa. Ela fala: agora eu conheço o Senhor, agora eu tenho vida. E a Bíblia diz que a vida que o crente tem é como? Em abundância. Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, qualidade de vida só no Senhor Jesus. Então você tem uma missão de resgate. O Senhor chama os seus servos e dá para eles uma missão de resgate. Mas tem mais coisa aqui no texto. Observe só o versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Ele chama os seus servos e dá a missão de evangelização. Não precisa ir para o inferno, tá? Não quero ir para o inferno. Mas para onde eu vou? Para uma coisa completamente diferente do inferno. Eu vou para o céu. Você é um cidadão dos céus. Quer ver só? A Bíblia diz: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, e o seu nome, se você creu em Cristo, está escrito no livro da vida, e foi escrito com o sangue de Cristo. Isso quer dizer que o diabo não consegue apagar, que os problemas que você tem não conseguem apagar o nome do livro da vida, que a tua família não consegue apagar o nome do livro da vida, e nem você consegue apagar o nome do livro da vida, porque o Senhor te chamou soberanamente, e Ele diz aqui: você é meu. Isaías tem um texto interessantíssimo, que fala assim: eu gravei você nas palmas das minhas mãos.
Já leu esse texto? Você está gravado na palma das minhas mãos. Como assim? Eu acho que é quando Jesus olha para o prego, para a cicatriz do prego na mão, ele lembra de você, ele lembra da igreja. Então você está gravado nas mãos do Senhor. Meus irmãos, isso é evangelho. Então as pessoas precisam ser resgatadas, mas elas precisam de uma boa notícia. É interessante, imagine que a pessoa queimou a casa. Vamos voltar à figura do bombeiro. A casa queimou. É muito comum de acontecer, casa de madeira, queimou a casa. Aí você foi lá, tirou a pessoa, resgatou a pessoa. É a pessoa que estava indo para o fogo e você resgatou, certo? Isso aqui é tirar a pessoa do inferno. Falando assim, ei, você não precisa ir para o inferno. Mas o que adianta você falar que você não precisa ir para o inferno, se você não dá uma alternativa para ela? O que vai acontecer com você? Aí você fala para ela assim, bom, você perdeu sua casa, mas o Senhor quer dar uma casa nova para você. Paulo fala isso, nós temos uma casa nova nos céus, casa não feita por mãos humanas, eterna, lá no reino dos céus. Isso é o Evangelho. Evangelho é o que mesmo, meus irmãos? Boa notícia. Evangelho é boa notícia. O mundo está saturado de notícia ruim, porque notícia ruim vende, viu? Notícia ruim dá ibope. Então pode observar, um jornal, um programa de rádio, e hoje nós temos as notícias policiais, já fala, vamos ver quem prendeu, e aí você fica lá, são sempre por último, e aí então toca aquela música sinistra, você fala, vamos ver o que aconteceu, porque a gente gosta de ver notícia ruim, acidente e tal, quantos morreram? Agora está filmando, agora você filma e manda, olha aqui, olha como é que está o corpo aqui, eu cheguei primeiro. As pessoas estão compartilhando essas coisas, porque elas gostam de notícia ruim. Mas meus irmãos, se você é crente, você gosta de notícia boa, você gosta do céu, da graça, do poder do Senhor, da vitória do Senhor, e o Evangelho é a boa notícia. Qual que é a notícia do Evangelho? Se o Senhor dá para os seus servos a missão de evangelização, nós temos que saber o Evangelho na ponta da língua. 1 Coríntios 15, Paulo fala assim, porque eu entreguei a vocês o que eu recebi, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. É o que está escrito na Bíblia. Conte essa notícia para as pessoas. Compartilhe o Evangelho, porque você foi chamado para evangelizar. Então o Senhor me escolheu soberanamente, me deu uma missão de resgate e me deu também uma transmissão de uma boa notícia. Mas tem uma quarta ideia, o Senhor também manda os seus servos servirem de graça. E esse assunto é muito incômodo hoje, porque hoje tudo é pago, tudo tem um preço. Alguém ora por alguém, a pessoa é curada. Quanto custou sua oração? Ah, nada não. Se quiser dar uma oferta para a igreja, para o meu ministério, você quer dar uma oferta, pode dar. Então o dinheiro manda no mundo sempre. E o dinheiro chegou na igreja. Mamon tomou conta das igrejas. Sabe o que o Senhor fala no versículo 8? Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. De graça recebestes, de graça dai. Aqui nós voltamos para a questão da graça. Quanto custa o Evangelho? Graça. Custou o preço do sangue de Cristo, mas é de graça. Nós pregamos a graça, de graça e pela graça. No mundo onde tudo é precificado, tudo tem um preço, a igreja prega o Evangelho da graça, pela graça e de graça. Nós não cobramos nada de ninguém, ninguém cobra nada de ninguém. O Senhor Jesus dá de graça a salvação, e Jesus quer que eu e você sejamos agentes dessa graça. Lá no Velho Testamento tem uma história interessantíssima. Naamã era um leproso da Síria, comandante do exército do rei da Síria, mas era leproso. Aí uma época ele veio, atacou Israel e levou uma menina escrava, pegou uma mocinha e levou para sua mulher.
Ele chegou na sua casa e falou: querida, trouxe um presentinho para você, uma escravinha, ela vai cuidar de você. Menina, você vai aprender a língua da Síria, você vai cuidar da minha esposa, uma escrava pessoal. A menina ficou lá, porque a menina era uma serva do Senhor. Aí ela viu um dia, Naamã chegou, tirou a armadura, tirou o seu uniforme militar, e ela viu o seu corpo coberto de lepra. Ela foi para sua senhora e falou assim: se o meu senhor estivesse em Israel, ele seria curado, porque tem um profeta lá bom. Quem era o profeta? Eliseu. A mulher contou, porque mulher conta as coisas para o marido, não conta? Se você não conta, você está errada. Conte. Amor, a menininha que você me trouxe, falou que lá em Israel, na terra dela, você seria curado. E é? É. Aquilo incomodava muito ele. Então ele pegou uma carruagem, pegou ouro, pegou prata, roupas de festa e parte para Israel. Sabe onde ele foi? Na casa do rei. E o rei de Israel era ímpio. O rei de Israel não conhecia o Senhor, apesar de ser o rei do povo de Deus. E aí ele chegou com uma carta do rei da Síria. Aí o rei abriu: eu quero que você cure o meu comandante Naamã. Aí o rei falou: como? Porque ele não tinha o poder. Eu acho que o senhor está querendo um pretexto para fazer uma guerra. Eu não tenho poder para curar, porque o rei de Israel não conhecia o Deus de Israel. Aí o profeta Eliseu soube da confusão, falou: manda vir aqui, ele vai saber que tem um profeta em Israel. Aí o Naamã foi lá, chegou os carros lá, me cura. O Eliseu nem saiu lá fora, ele falou assim, falou para o servo dele: manda ele dar 7 mergulhos no Jordão, e ele vai ser curado. Aí o Naamã ficou bravo. Eu achei que ele ia sair, invocar o nome do Senhor, mover a mão sobre a lepra, fazer um ritual qualquer, porque o povo gosta de rituais, né? Aí o servo dele falou assim: Senhor, se ele pedisse uma coisa difícil, eu não ia fazer. Vai lá. Aí ele foi, a contragosto, porque na terra dele tinha rio muito melhor que o Rio Jordão. Mergulhou uma vez, 2, com mau gosto. Se mergulhar a 7ª vez aqui não acontecer nada, o profeta vai morrer. E quando ele mergulhou a 7ª vez e saiu, a Bíblia diz que a sua carne era como de uma criança, completamente curada. Aí ele voltou alegre: eita, profeta bom. E chegou de volta lá: eu quero dar aqui ouro, prata, roupa de festa. Aí o Eliseu falou: leva com você, isso é graça, eu não preciso dessas coisas, foi o Senhor quem fez, e eu não quero cobrar nada disso. Aí o Geazi, você conhece a história, né? O Geazi era servo do Eliseu, e quando viu aquilo, ele falou assim: a chance que eu tenho de me dar bem na vida, não preciso trabalhar mais aqui. Quando Naamã foi embora, ele foi atrás e falou: aconteceu um probleminha lá em casa, na casa do profeta, chegou visita é complicado, mentiroso. Tem como você arrumar um pouquinho de ouro aí, para a gente comprar umas comidinhas lá? Não, pode levar, aqui, ouro, prata, roupa. E quando ele voltou, o profeta falou: onde você estava? Em lugar nenhum. O meu espírito foi com você, a lepra de Naamã vai cair sobre você e sobre a sua família, porque ele violentou a graça de Deus. Então, o que nós aprendemos em tudo isso? Que nós fomos chamados para servir de graça. É pela graça. Eu sou salvo pela graça, eu prego pela graça, eu vivo pela graça, e o Senhor não cobra nada de ninguém. Se alguém aparecer vendendo a salvação, não compre, porque é um golpe. Você vai cair no golpe da fé, no golpe do céu. E aí então, os servos do rei servem de graça. Às vezes nós servimos e nós nem seremos reconhecidos. Às vezes as pessoas não vão nem dar atenção ao que nós falamos, não vão nem dar um obrigado. Não importa, porque o nosso galardão está nos céus. É o Senhor quem vai dar as recompensas no céu, quando Ele chegar lá e falar: venha bendito do meu Pai, entra no reino preparado para você antes da fundação do mundo. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. É isso que eu quero ouvir do Senhor, porque aqui nós servimos
de graça. E essa igreja continua vivendo pela graça e servindo de graça. Em nome de Jesus. A quinta lição. Sabe o que Jesus dá para os seus servos? O rei dá para os seus servos provisão. Olha aí o versículo 9 e 10. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje pelo caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Vocês não vão levar nada, porque eu vou sustentar vocês. Então, quando o Senhor chama você, soberanamente, dá uma missão de resgate, dá uma missão de evangelização, para você servir de graça, e Ele fala assim, não vai faltar nada para você. Eu estou com 49 anos, faço agora em agosto, 49 anos, nunca faltou nada na nossa vida. Meu pai e minha mãe estão ali, nunca faltou nada lá em casa. Teve momentos de dificuldade? Alguns, mas fome nunca nós passamos, em nome de Jesus, porque o Senhor deu provisão. E eu vejo gente desesperada por aí, preocupada com os planos políticos, planos econômicos, com o futuro da nação, e você tem que orar pela nação, mas eu sei que o Senhor vai preservar a nossa vida. Lembra que o salmista fala no Salmo 37? Fui moço, e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Ou você acha que Deus parou de cuidar de você agora? Será que o Senhor falou, chega, cansei de fulano, está entregue por Ele mesmo, não vou mais abençoar a vida dele? O Senhor não muda, meus irmãos, quem muda somos nós. Então aqui, o Senhor dá provisão para os seus escolhidos. Se você foi escolhido pelo Senhor, não vai faltar nada na sua vida. O básico é por conta do Senhor. Ele cuida do básico necessário para a nossa vida. Talvez não vai dar o luxo, talvez não vai dar roupa de grife, talvez não vai dar um carro do ano, talvez não vai dar uma casa moderna, mas o necessário Ele sempre vai dar para nós. Então o Senhor promete que dá provisão. Nós vamos pregar de graça, porque Deus vai trazer os recursos necessários para o crescimento do seu reino, e a Bíblia diz que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, porque Ele é o Deus provedor. Ele não é o Jeová Jireh? E esse nome aconteceu na Bíblia. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia, quando Abraão foi sacrificar seu filho no monte. O Senhor pediu, mata o seu filho, o teu único filho a quem tu amas. Abraão não tem dúvida, pega o menino, e o menino já era grande, colocou a lenha nas costas do menino, igual Cristo subiu no monte, carregando a madeira da cruz, colocou o menino nas pedras, no altar, pegou o cutelo e falou, ia matar mesmo. O anjo gritou, não faças mal ao menino, porque eu agora sei que você me ama. E quando Abraão olhou para trás, o que tinha lá? Um carneiro preso pelos chifres. Aí ele falou, Jeová Jireh, o Senhor é provedor. Você pode falar essa declaração? O Senhor é provedor? Vamos lá? O Senhor é provedor. Ele vai suprir todas as nossas necessidades pela sua graça operante no nosso coração. Então os servos de Deus, os servos do rei, servem porque sabe que o Senhor vai suprir as suas necessidades. O Senhor supra a sua casa, o Senhor supra a sua família, supra a igreja. Os crentes sempre vivem na graça abundante do Senhor e podem repartir com alguém. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque nesses dias agora que aconteceu a tragédia lá no Rio Grande do Sul, muitos irmãos contribuíram, mandaram oferta, ajudaram os nossos irmãos gaúchos, porque você tem para você, e você pode estender a mão para quem precisa. Então os servos de Deus são providos pelo Senhor. Mas tem a sexta verdade, penúltima verdade, os servos de Deus, eles têm uma missão de paz. Olha o que Jesus fala no versículo 11, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não for,
torne para vós outros a paz. Os servos de Deus, aonde vão, eles levam a mensagem de paz. Deus nos escolheu para sermos embaixadores da paz. Mas que paz é essa? É a paz com Deus. Romanos 5, quem sabe? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você chega agora para as pessoas, fala do Evangelho e diz assim: meus irmãos, você pode ficar em paz. Então a primeira paz que o Senhor dá é a paz com Deus, e nós levamos essa missão de paz. Você quer ficar em paz com Deus? Crê em Cristo, seja justificado. Aí depois a pessoa que está em Cristo experimenta uma paz de espírito. Paz não é não ter problema. Tem gente que confunde. Meus irmãos, sossego é diferente de paz. Talvez você não está sossegado hoje. Talvez a sua vida nesses dias está estressada, cheia de problemas, e você não está em sossego, mas você está em paz, porque você sabe que o Senhor é soberano. Há uma doença, o Senhor é soberano. É uma crise financeira, o Senhor é soberano. Nós não temos sossego nesse mundo. Eu vou ficar velho, vou aposentar. Meus irmãos, é doença que aparece de todo canto. Tudo que é célula, tudo que é membro, tudo que é órgão, apodrece. Não é assim? E aí você vai lidando com o remédio, perde as forças, para de ouvir, para de ver. Você começa a ficar lento. Isso quando não dá um Alzheimer. Meus irmãos, o que espera a gente é isso. Eu não posso criar uma ilusão que você vai ser um velho, todo serelepe, andando por aí, viajando. Não vai dar certo. Aproveite agora. Louve a Deus agora, venha à igreja agora, leia a Bíblia agora, que depois, ou a Bíblia está mentindo, porque o Salmo 90 fala, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, já vendo vigor a 80, mas nesses casos, o melhor deles é o quê? Canseira e enfado. Então, no mundo nós não temos sossego, mas no mundo você tem paz, a paz com Deus, a paz com seu próprio coração e a paz com o próximo. Agora a pessoa que está sem Cristo, ele não tem paz com Deus, ele não tem paz com ele mesmo, ele não se suporta, e ele também não tem paz com os outros. Aonde ele vai, ele leva confusão. Você conhece gente assim? É confusão no casamento, é confusão com os filhos, confusão com a mulher, confusão com o marido, é confusão com a família. Ele é um mensageiro do caos, porque não está em Cristo. Então eu e você somos chamados pelo Senhor com uma missão de paz. Então você vai chegar amanhã no seu serviço, aquele caos todo lá, seu chefe cobrando meta. Quem trabalha aqui com meta sabe o que eu estou falando. Venda, vamos lá, venda uma coisa que a pessoa não precisa. Aí você chega lá para comprar uma coisa, vamos pegar uma garantia de mais uns tantos anos, vamos pegar um seguro. Tem uns rindo ali que trabalham com instituição financeira, eles sabem o que eu estou falando. Venda o produto. Aí você chega nesse caos e fala: meus irmãos, eu estou aqui para mostrar que o Senhor é o Deus da paz, e lá no seu trabalho você é um mensageiro da paz, a paz em você, a paz com Deus e a paz com as pessoas. E como que está teu casamento? Como que está tua família? E os filhos? Está acontecendo uma guerra lá? O Senhor lembra que você está em missão de paz. Então você, pai, quem é pai aí? Diz amém. Você tem uma missão de trazer paz na sua casa, levar seus filhos a Cristo e trazer paz, estabilizar a sua casa. Se é mulher aí, quem é a irmã em Cristo, fala aí amém. Você tem uma missão de paz também, para não causar confusão em casa, porque você está em paz com Deus, e automaticamente você vai levar essa paz para as pessoas, porque os servos de Deus estão em missão de paz. E por último, não menos importante, os servos de Deus estão aqui também para anunciar a justiça. Agora o negócio pega fogo. Veja o versículo 14. Se alguém não receber vocês, e nem ouvir as vossas palavras, quando vocês saírem daquela casa, vocês vão sacudir o pó dos pés. Tira as sandálias, dá uma batida boa, porque eu digo para vocês uma verdade:
haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade que rejeitou o Evangelho. Meus irmãos, nós pregamos o Evangelho, pregamos a mensagem de paz, anunciamos o resgate, mas também nós falamos: você não quer ouvir? Tem o inferno à espera, e o juiz vem aí, o Senhor está às portas, meus irmãos, Jesus não tarda. Até agora, Jesus tem uma missão. 1 João 2, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então hoje Jesus é o nosso advogado. Mas a Bíblia diz que no último dia ele será juiz. Todo juiz é um advogado primeiro. Depois ele passa no concurso e ele vira juiz. Jesus hoje é o teu advogado. E ele quer salvar você, quer te defender, ele quer interceder por você. Mas se você deixar Jesus de lado, se você abandonar, não ouvir o Evangelho, ele vai vir para você daqui uns dias como juiz e vai pesar a mão sobre você. E eu não quero nem estar perto de quem está recebendo a justiça do Senhor. Então nós anunciamos sobre salvação, sobre o Evangelho, mas não esqueça de avisar que tem um inferno à espera de todo aquele que rejeitar o Evangelho. Quem não ouvir essas palavras, quem não der atenção às palavras do Evangelho, vocês podem sacudir o pé, vocês vão sacudir o pó das sandálias, porque vai ter menos rigor do que Sodoma e Gomorra. Rejeitar a Cristo, meus irmãos, rejeitar o Evangelho é pior do que o pecado praticado em Sodoma. Você sabia disso? Uma pessoa que não crê em Cristo, embora seja um bom cidadão, bom pai de família, casado heterossexualmente, mas se ele rejeitar a Cristo, ele é pior do que o morador de Sodoma, é o que a Bíblia diz. Então não crie ilusão, não, eu não peco, você é pecador. Se você perguntar para a pessoa, você é pecador? Fala, não, eu não mato, não roubo, eu pago meus impostos em dia, vou para a igreja? Não, para que ir para a igreja? Eu sou melhor do que muita gente que está lá, que eu conheço, eu sei que tem um povo lá meio complicado. Então ele não entende que ele tem pecados, e ele rejeita Cristo. Então quem rejeita Cristo é pior do que alguém que morava em Sodoma e Gomorra, lembrando que essas duas cidades foram destruídas pelo seu pecado, e o pecado de Sodoma e Gomorra não era só homossexualismo não, a Bíblia diz que eles eram arrogantes. Então, meus irmãos, o pior pecado é quando a pessoa rejeita a Cristo e o seu Evangelho. A justiça de Deus vai um dia pesar sobre essa pessoa. A rejeição de Cristo é um pecado tão sério, porque esse pecado vai condenar as pessoas ao inferno. As pessoas serão lançadas no inferno porque rejeitaram a Cristo, e não só porque praticaram alguns pecadinhos nominais, pontuais. Você não vai para o inferno porque mentiu. Ah, eu menti. Não, você mente porque você é pecador, certo? Você não se torna um pecador porque você roubou milho verde nesse ano para fazer pamonha. Passou naquela roça e pegou. Você não se torna um ladrão, um pecador por causa disso, mas você rouba o milho verde porque você já é pecador. Estou dando exemplo, viu? Eu não sei nada não sobre milho, viu? Não sei de nada. Por favor, para com isso. Então, você não se torna pecador porque praticou pecados, mas você pratica esses pecados porque você já nasceu pecador. É por isso que nós precisamos de Cristo. E quem rejeita Cristo, ele será condenado a enfrentar a severa justiça de Deus. Vá para Cristo, creia em Cristo, não para não ir para o inferno somente, mas por amor, pelo que Ele fez por você na cruz. A nossa vida, meus irmãos, só tem sentido em Cristo, a nossa felicidade só está em Cristo. Longe de Cristo uma pessoa não é feliz, por mais que ela tenha recursos, por mais que ela seja famosa, por mais que ela tenha tudo nessa vida, se ela não tem Cristo, ela não é feliz. Não se iluda. A verdadeira felicidade, a vida abundante só está em Cristo.
Eu quero convidar você a pensar nessas coisas hoje. Você foi escolhido soberanamente pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Ele te deu uma missão de resgate. Ele te deu uma missão de evangelização. É para você fazer de graça isso. Ele vai te dar toda a provisão necessária. Você leva a paz, mas você também fala, Ele é justo. E se você quiser receber Cristo, receber essa graça na sua vida, faz uma oração hoje. Vai lá no seu quarto, ajoelha lá e fala, Senhor, eu estou entregando a minha vida ao Senhor, porque eu sei que o Senhor me escolheu, e eu quero segui-lo em todo o tempo da minha vida. Qual vai ser o resultado? Nome no livro da vida, felicidade, vida plena, abundante para o seu coração. Senhor Jesus, a paz real, nós só encontramos no Senhor, e nós ouvimos hoje aqui, Senhor, que o Senhor nos escolheu, para que nós pudéssemos crer no Senhor de todo o nosso coração. O Senhor nos escolheu e nos dá provisão, nos dá paz, nos deu o Evangelho, e agora nós temos uma missão de resgate, que é levar o Teu Evangelho para as pessoas que ainda não Te conhecem. E Pai, se nesta noite, alguém aqui ainda não conhece Jesus, ainda não tem uma comunhão com Ele, não é amigo de Jesus, ainda não tem a paz de Jesus, que nesta noite o Senhor se revele a essa pessoa, que nessa noite o Senhor encontre essa pessoa, resgate essa pessoa e dê uma nova vida para esse coração. E nós que já fomos resgatados um dia, nós Te agradecemos, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós reclamamos da vida, pensando em coisas materiais, e esquecemos que o Senhor já nos escolheu. Isso é algo tremendo, é a melhor coisa que aconteceu conosco. Então nos ensine a valorizar a Tua escolha, Senhor, e nos faça instrumentos da Tua paz, nos faça instrumentos da graça, nesse mundo que tanto precisa ouvir o Senhor. Leva Teu povo em paz agora, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado por tudo que aconteceu aqui, e nós entregamos a nossa semana ao Senhor, entendendo que o Senhor cuida de tudo, para a glória do Teu santo nome. Leva Teu povo em paz, cuida das famílias dos meus irmãos, cuida do casamento dos meus irmãos, cuida dos filhos, abençoa os meus irmãos solteiros, sustenta a vida deles no Senhor, abençoa aqueles irmãos que estão passando por alguma necessidade financeira, tenha misericórdia, aqueles que estão enfrentando doença, tenha misericórdia dessas pessoas, aqueles que estão em luta com os filhos, aqueles que estão em lutas familiares, em qualquer luta, que o Senhor nesse momento dê graça, dê refrigério, dê um pouco de paz para esses corações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco, a igreja de Cristo reunida aqui, hoje e para todo sempre. Amém.